passada, nós falamos sobre os sintomas da ansiedade. Você se lembra? E eu disse que nós iríamos conversar um pouquinho sobre a estreita relação que existe entre a ansiedade e o medo. A ansiedade, ela tem múltiplas facetas. Ela se apresenta para a gente de muitas formas. E dependendo do grau que ela está, ela vai agir negativamente em nossa vida, prejudicando a nossa eficiência, prejudicando a vida como um todo, levando com que a gente possa paralisar diante de situações, de pessoas. Então, ela pode ser bastante prejudicial. Ansiedade e medo são parceiros muito íntimos. É como feijão e arroz. Um sem o outro não vive. Ou seja, a ansiedade, ela vem de um medo. Não existe ansiedade sem medo. Toda vez que nós temos um quadro de ansiedade, atrás dele nós temos um medo, que pode estar mais ou menos consciente. A ansiedade, quando ela está descontrolada por causa de um medo excessivo, ela se transforma num transtorno de ansiedade. Então, o que é o transtorno de ansiedade? É a ansiedade patológica já, a ansiedade clínica patológica, que tem que ser tratada, que vem de um medo exagerado e ela já se tornou descontrolada. Quer dizer, ela está aparecendo de uma forma inesperada, em situações indevidas e sem uma causa aparente. O medo é um sentimento universal. Aliás, eu acho que a gente não poderia viver sem medo. O medo é uma reação orgânica e emocional protetora para o ser humano. É uma coisa inata, nós nascemos com esta capacidade. E todo mundo sente. Por quê? Imaginem a gente andando numa rua, vindo dois pitbulls, assim com os dentes bem afiados, e eu não tenho medo. O que aconteceria? Os cachorros viriam e me morderiam, me estraçalhariam. O que meu medo faz? O meu medo avisa, sem que eu perceba, né? Não é uma coisa pensada, automaticamente ele acende dispara um alerta de perigo, perigo, perigo. Aí o que acontece? O meu corpo se mune de uma série de reações, que nós vamos ver daqui a pouco, que me capacita para fugir. E eu saio daquela zona de perigo. Então, o medo é protetor. Quando ele começa a ser um problema? Ele começa a ser um problema quando ele vira excessivo. Quando ele já não está ligado mais a uma causa. Porque todas as vezes que eu tenho medo, eu sei que está ligado a alguma coisa. Por exemplo, nesse exemplo do cachorro. Se eu saio correndo, o meu corpo muniu-se de toda aquela adrenalina, meus músculos se contraíram, o meu coração disparou, o suor veio para a minha pele para refrescar, eu comecei a respirar com mais, hiperventilar com mais facilidade, e tudo isto me deu a capacidade de correr como uma maratonista. Agora, se eu tenho essas reações todas e não tenho uma causa, isso é o patológico. Então, isto é o transtorno da ansiedade. Eu vou ter todas estas reações físicas, mas eu não tenho uma causa. Porque, no caso do cachorro, depois que eu saí, pulei o muro, saí da zona de perigo, passado um tempo, eu vou me tranquilizar e nem vou ficar com medo desta minha reação. Por quê? Porque eu sei que está ligada àquela situação. Nos casos de transtorno de ansiedade, não. Eu vou ter todas estas reações e vou olhar para dentro de mim e não vou achar a causa. Então, aí que está o problema.
aí que é o patológico da história. A semana que vem, nós vamos continuar falando um pouquinho das reações de medo e da diferença entre ser ansioso e estar ansioso. E quando é que o transtorno de ansiedade aparece dentro desses quadros. Venha conosco, não perca. Nós vamos continuar falando desse assunto que é tão importante para a nossa vida e para a nossa saúde. Obrigada, namastê, beijos.